Oi, gente, sejam todos e todas muito bem-vindos mais uma vez ao Genipapo Estúdio, mais um episódio muito especial. Eu queria começar dizendo que você precisa se inscrever no canal. Não perca tempo, se inscreva no canal, curta também, isso é muito importante para que a gente consiga divulgar da forma adequada o trabalho que a gente faz. Se você estiver nos ouvindo também pelas plataformas de áudio, Apple Podcasts, Spotify ou Anchor, também nos segue, curte também. E aproveito para anunciar a nossa parceria com a Pizzaria Pau a Pique, @Pau-a-Pique Pizzaria, aqui no Arraial da Ajuda. E hoje um papo muito importante que vai ao ar no Dia Mundial do Meio Ambiente. A ideia é que a gente possa debater no programa de hoje um tema muito importante com um pessoal de uma associação incrível que está fazendo um trabalho fundamental para que a gente possa ter um meio ambiente mais equilibrado e que a gente consiga principalmente recuperar áreas degradadas. Então eu recebo hoje aqui no Genipapo Estúdio o Marcos Mafalda e a Cris Branco da Associação Verdejar. Muito obrigado pela presença e sejam os dois muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença, pelo convite e parabéns pelo projeto. Obrigado. Obrigado, Vini, por ter feito esse convite para a gente aí. Mas uma pergunta que não quer calar. Por que Genipapo? A gente ficou muito tempo numa luta muito grande para tentar encontrar um nome para o podcast. A gente queria que fosse uma coisa muito brasileira. Então, o nome podcast ele já me incomodou. Um estrangeirismo, uma coisa. Então, a gente rodou, procurou vários nomes e pensava em algumas coisas características aqui da região, plantas e pássaros, peixes, o que fosse possível de tentar pensar, mas que representasse. E a gente tinha tentado alguns outros nomes, mas com aquela sensação de que a gente não tinha chegado no que a gente estava realmente querendo. E aí eu estava no Rio dos Frades, estava em cima da ponte ali, tinha ido fazer uma fiscalização daquela obra da ponte. E tem um pé de genipapo do lado. E o motorista do carro que tinha levado a gente, ele perguntou, pô, essa árvore aqui é de quê? Aí eu falei, é de genipapo. Aí quando eu terminei de falar a frase, deu aquela eureka assim, né? Aí eu falei, é isso, pô, tá resolvido. Por que não genipapo? Genipapo e tal. E aí já fiquei com isso na cabeça, voltei já assim. Aí falei com a aluna, falei, ó, cheguei no nome, Genipapo, vai ser legal e tal. É bem legal, eu acho bem legal. Ficou super legal. E a gente até tirou o podcast também, porque a gente falou, não faz sentido a gente falar Genipapo Podcast, porque primeiro fica um cacófato ali no final, esse popó, né? Fica um negócio meio esquisito. E também porque eu falei, pô, um negócio super brasileiro, indígena, vou colocar um podcast depois. Eu falei, não, vai botar estúdio em português mesmo. E vamos fazer. Não, ficou perfeito, tá super bonito. É muito importante essa transformação, né, das empresas hoje de transformar o gringo no brasileiro, né, trazer as palavras brasileiras. A gente precisa tanto valorizar o que é nosso, assim, né? Nosso caso, né, nosso coletivo é coletivo Verdejar da Ajuda. Exatamente. Verdejar da Ajuda, não tem nada de estrangeirismo nessa situação exatamente, aí. Tem que ser por aí, né? Eu acho que tem que ser por aí. E a arte é de um artista que chama Felipe Grimaldi. E ele tem esse trabalho com esse tipo de tipografia que eu acho muito brasileira, assim, é bem de fundo de caminhão, sabe? Essas coisas bem características de Brasil, assim. Então a ideia foi justamente, já que o nome era esse, eu falei, bom, não vou pegar uma fonte dessa comum e colocar um nome, a gente vai precisar também de uma arte que possa reproduzir isso. E aí o Felipe fez esse trabalho belíssimo. Então, obrigado, Felipe, inclusive. Foi muito legal. E aí, falando, inclusive, de genipapo, de plantas locais, né? Eu queria começar conversando com vocês sobre de onde surgiu a ideia do Verdejar, assim. O que é o Verdejar e de onde surgiu a ideia? A ideia do Verdejar da Ajuda, eu vou dizer como é que eu entrei no Verdejar da Ajuda. Eu estava fazendo uma cogestão com o William, finado William, da Pousada Atlântida, quando ele era presidente da Sociedade Amigos. E ele me chamou um dia, encontrou comigo na rua, assim, falou, pô, cara, vai ter uma reunião hoje lá a respeito daquela área que está destinada para o Jardim Botânico do Parque. Pô, vai lá. Fui. Cheguei lá, tinha lá uma galera sentada e estava a Istali lá também. Istali é nossa amiga aqui, que todo mundo conhece. E aí ele falou, olha, a Istali veio com uma ideia para poder fazer um viveiro, Eu falei, beleza, tem o lugar? Tem o lugar. Bora fazer? Resumindo a história, bora fazer.
e fomos para o campo de aviação, perto do estacionamento, e começamos a desenvolver ali. Fizemos uma chamada geral, contactamos um monte de gente, fomos para lá fazer o viveiro lá. O viveiro foi, num primeiro momento, feito lá, Verdejar da Ajuda, e... Já era com essa iniciativa com esse nome? Não, era aí tem uma homenagem ao Servácio. Uhum. Servácio, uma figura super querida dos anos 80, 90 aqui, que foi um cara que cuidou muito do Arraial da Ajuda e cuidou muito do campo de aviação, um holandês, ele, se não me engano, que mora, acho que mora na Espanha hoje. Está velhinho. Então, seria Ser da Ajuda. O nome do viveiro ia ser da Ajuda. Mas depois virou Verdejar, porque essa ideia quem deu foi a Istari. Eu tenho um nome para o lugar, que se chama Verdejar da Ajuda. Então, graças a Istari que temos esse nome, Verdejar da Ajuda. E assim foi. Fizemos no primeiro momento lá, tivemos um problema técnico, aí aquilo foi transferido, o viveiro de lá, por acaso, para a minha casa, que tinha espaço para fazer o viveiro. E ali estamos até hoje, e estamos muito bem, indo muito bem, já plantamos mais de 700 árvores, já doamos não sei quantas, passamos de 2.000 árvores já doadas para várias instituições. E a gente está muito feliz porque está indo para frente, a sociedade está colaborando demais. Eu tenho que dizer uma coisa assim que foi uma surpresa, na verdade. Porque toda vez que você faz uma coisa numa área pública, você tem um vandalismo, você tem uma situação, né, de depreciar e tal. Não foi o nosso caso. A gente tem uma repercussão maravilhosa de toda a população do Arraial da Ajuda, mesmo a quantidade de lixo diminuiu 90%, o pessoal jogava em turma, diminuiu muito, para não dizer que quase acabou, mas diminuiu muito, e as pessoas passam elogiando, passam dizendo, olha, vocês têm que plantar frutífera, tem que o mote mesmo assim é frutífera, eles querem frutífera, vamos plantar frutífera. Porque o que acontece com o Verdejar da Ajuda? No primeiro momento, nós vamos plantar 1 milhão de árvores, que era o nosso mote também, vamos plantar 1 milhão de árvores. A gente foi aprendendo nesse meio do caminho também, quando nos foi destinado, porque quando nós saímos do viveiro, de um lugar para o outro, tinha uma área no Parque Central destinada já a um projeto que quem ia capitanear aquilo ali seria a Polícia Federal. Já estava destinado ali, como o outro bosque que é da Coelba, enfim. A gente fez um monte de muda e tinha já que fazer esse plantio em algum lugar. Virei para o William de novo e falei, cara, a gente está com um monte de muda, a gente precisa botar isso em algum lugar. Tem qual é a área destinada? Ele falou, tem o projeto do parque da Polícia Federal ali, que está parado, vocês podem ocupar o lugar destinado a isso. E aí nós caímos para dentro ali, plantamos um monte e fizemos um projeto super bacana com engenheira florestal, bióloga, tudo mais, Cris também, que é bióloga. Então fizemos um negócio científico ali mesmo, sabe? Identificando as espécies. Catalogando tudo, fazendo um negócio super bacana. Claro que isso ia ter uma ampliação, porque 400 e poucos mil metros quadrados ali, é lógico que isso ia acabar repercutindo e ampliando naturalmente. Foi o que aconteceu. Essa parte científica, no primeiro momento, está lá, e aí foi, de novo, fazendo mudas, de novo as pessoas pedindo coisas, planta mais frutífera. Então vamos plantar nesse pedaço aqui. Então vamos plantar naquele pedaço ali, que são pedaços que estavam deteriorados e o lixo chegando. Então a gente foi chegando, plantando, limpando, e a coisa está indo bem. A atuação da Verdejar é hoje exclusivamente dentro do espaço do campo de aviação do Arraial da Ajuda? Ou vocês também realizam plantios em outras áreas? Não, ainda não aconteceu da gente plantar em outras áreas, mas já aconteceu de nós doarmos muitas mudas para outros projetos, sim. Projeto de agrofloresta, e projeto também aquele outro em Trancoso, daquele rapaz que eu esqueci o nome agora, que nós doamos quase 600 mudas para ele. Era de agrofloresta também. Inclusive, em relação ao nome, né, a gente já teve vamos plantar 1 milhão de árvores na Costa do Descobrimento, que depois passou para estamos plantando 1 milhão de árvores na costa, e ainda é nosso lema, assim, ainda faz parte do Verdejar da Ajuda, porque nós, ao longo do nosso processo, da nossa evolução, a gente viu que a gente não precisa plantar 1 milhão diretamente pelas nossas mãos, mas através do incentivo ao plantio, da educação e da venda ou doação dessas mudas do viveiro, nós vamos influenciar o plantio desse 1 milhão de árvores.
Então, muita gente até questiona, mas por que 1 milhão? Nossa, difícil, né? Vai demorar quanto tempo? Não, na verdade, o incentivo é também parte desse processo. Então, seja nossas mudas, do nosso viveiro ou de outros lugares, vai ter alguma relação indireta com o verdejar da ajuda aqui na nossa região. Sim. Parece muito, mas se a gente pega a população de Porto Seguro de 200 mil habitantes, dá 5 árvores para cada um, né? Então não está tão distante, né? Não. Olha, Tá. a gente não tinha feito esse cálculo. É um cálculo interessante, porque realmente você diz, bom, a gente, já com o objetivo 1 milhão de árvores, se a gente tiver 5 para cada um, já resolve. A gente está sofrendo aqui no Arraial da Ajuda com a pandemia, isso ficou evidente. E não só Arraial da Ajuda, porque eu tive esse final de semana, terça-feira passada, eu estava em Caraíva e eu não acreditei. Eu não acreditei. É assim, a Caraíva tinha que ter uma placa na frente, Caraíva em obras. Porque é incrível como tem construção lá acontecendo assim um monte. Aqui no Arraial da Ajuda também está acontecendo um monte de construção aqui. Cara, eu como já sou uma pessoa antiga, eu tenho 31 anos de Arraial da Ajuda, eu vim para cá por uma questão de filosofia de vida mesmo. Eu e muitos outros aí vieram de filosofia de vida. Não vim para business, para fazer, para ganhar dinheiro. Isso foi tudo consequência da vida desses 31 anos aí. Pousada, depois condomínio, etc. Essa rapaziada nova que está vindo aí, não estou generalizando, mas é um aspecto que a gente percebe que já está aqui já há um certo tempo. Eles fazem um projeto lá da onde eles vieram, seja lá qual for a cidade, compram um lote aqui, como dizem, um terreno, e trazem o projeto de lá para cá e põe. Quando põe um projeto aqui, é um projeto bonito, mas olha em volta o que já existe aqui, a característica que já tem aqui. Então, eu acho que primeiro tem uma coisa estética que eu acho que não combinam as coisas. Não é uma questão de criticar só, é só uma coisa de esteticamente não combina. Você está colocando alumínio aqui, blindex, numa situação que olha em volta. Casas quadradas, assim, aqueles caixotões. E a coisa pior de tudo desses projetos. Quando tem o terreno 1.000 metros, a pessoa faz um projeto de 950 metros quadrados, sei lá o quê. Tira todas as árvores, Apesar da lei, né? Apesar da lei. Apesar da lei. Porque a lei coloca da seguinte forma, você só pode 2/3, sei lá quanto, o resto, se você tirar, você tem que pagar uma multa. Quem tem muito dinheiro pergunta, quanto é a multa? 50 mil, toma, tira Pagam tudo. Fácil. Então, é o que tem acontecido que a gente vê. Aí eles fazem uma jardinagem igual a do lugar de onde eles vieram. Bota uma areca, bota uma plantinha bonitinha. Plantas que não são daqui nativas, nem do Brasil e muito menos na Mata Atlântica, né? Então, o paisagismo hoje brasileiro, né? E que vem sendo trazido para cá, é esse paisagismo exótico. Então, não adianta querer fingir, né, que tem árvores e que tem natureza, se essa natureza não é local e não beneficia os animais e a ecologia local. Claro. Tem uma coisa clássica aí, você pode até me ajudar se eu não tiver... Bom, num determinado lugar aqui do Arraial da Ajuda, fizeram um projeto em frente à praia, e tinham 3 ipês lá de 300 anos. 300 anos, por que a pessoa fala 300? Porque aquele porte, daquela altura e daquele diâmetro, ele tem por volta disso aí, não sou eu que estou falando, a ciência diz que é isso aí. A pessoa mora nos Estados Unidos, fez um projeto, ela tinha 3 ipês desses no terreno dela, e ela arrancou os 3. E aí o que aconteceu? Essa informação veio à tona, entraram em contato com ela, a primeira coisa foi, pô, gente, eu não sabia. Lógico que você não sabia. Você fez um projeto, comprou um terreno e falou, põe lá. Então, esse é um medo que eu tenho agora, assim, e que eu acho que onde o verdejar também, quando a gente conversa com as pessoas, a gente fala isso para as pessoas, a gente não é contra progresso, a gente não faz papel de polícia, não é nada disso. Mas um esclarecimento maior para essas pessoas tem que ser dado. Realmente, porque, pô, cara, pensa bem, como as pessoas que, se puderem, asfaltam até dentro de casa, né? Porque, rua de terra, então, né, tira toda a característica do lugar. Não que não precise ser calçado, não precise ser melhorado, é lógico que tudo isso precisa. Gente, mas que tipo de calçado? É asfalto mesmo? Que tipo de coisa tem que fazer ali? Então, isso eu acho que tinha que ser um pouco mais conversado. A nossa recomendação é que as próprias pessoas que estão, né, que compraram terreno, busquem profissionais da área de meio ambiente para fazer o levantamento dessas árvores, que nós já observamos que o levantamento que tem sido feito
são levantamentos assim muito generalistas. Uhum. E por isso a gente não consegue ver o real valor daquela ecologia local. Então, procure saber de profissionais que deem as espécies, né, de uma forma mais específica mesmo. Quanto mais minucioso for aquele trabalho, maior é a qualidade da preservação. E as pessoas não têm tido essa sensibilidade, né, esse cuidado. Então, fulano de tal vai fazer uma coisa geral aqui, tudo bem, eu pago para conseguir a aprovação da minha construção, a aprovação do meu projeto lá na prefeitura municipal, não por um motivo de preservação real. Virou um aspecto puramente burocrático. Né? Só isso. E não tem a menor... O que me impressiona é essa falta de cuidado até... Bom, se você comprou e está construindo uma casa, tem gente que sequer vem conhecer, assim, antes do projeto ser implementado, e de olhar e falar, caramba, que árvore bonita, né? Vamos descobrir o que é. Inclusive, qualquer coisa eu chego na minha casa 2 metros para o lado, o que não vai impedir em ou absolutamente incorpora nada. o projeto com a árvore ou mantenho a árvore ali numa varanda, né? Faço um jardim de inverno, sei lá, faço alguma coisa que eu consiga manter aquela espécie, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas não, o que a gente assiste são esses grandes condomínios também, né? Isso não são só de pequenos lotes, né? Isso acontece também nesse formato macro. A pessoa vem e fala, não, eu vou fazer um condomínio aqui de 100 unidades, e aí pancada, derruba tudo. Eu acho que é uma coisa cívica mesmo, assim, né? Assim, numa cidade pequena, como nós somos uma cidade pequena, né? Estamos e somos uma cidade pequena ainda. A grande maioria das pessoas não sabe para onde vai o lixo, por exemplo. Entende? Não sabe para onde vai o lixo, qual é a repercussão que isso pode causar aqui na região. É uma coisa que, né, vai dar um rolê aí, vai dar uma volta de carro aí, pergunta onde vai até lá ver. Se fica próximo da onde. Sobre isso, né, esses dias, numa reunião nossa, que as pessoas esperam que as informações cheguem todas assim perfeitas, mastigadas, passo a passo, mastigadas sobre tudo, sobre todas as soluções ambientais daqui para o distrito. Mas ninguém tem todas essas informações e é muito difícil a gente conseguir didaticamente passar as informações, e às vezes até as leis são tão complexas, você pode dizer melhor do que a gente, mas quando a gente lê, nós, né, leigos assim, em leis, vamos começar a ler, nossa, são milhões de leis para a mesma coisa, a gente fica confuso. Então nem a gente que trabalha no Verdejar, muita gente espera que nós tomemos uma atitude. E vamos traduzir tudo que está ali e falar em cartilhas. Nós queremos fazer isso, mas a gente precisa da ajuda das pessoas também. Pessoas como todos nós, né? Que procurem saber. Que entrem no site, que vão no YouTube, descobrem, mas eu não sei fazer, não sei o que lá. Pergunta, vai na administração distrital, pergunta para o pessoal lá, para o administrador, para as pessoas que trabalham, vai nas secretarias, precisa mais essa cidadania, né? Exato. Uma coisa, a Cris falou um negócio que eu concordo plenamente, aliás, para variar. A gente trabalha muito bem junto, eu e a Cris, e quero também deixar claro uma coisa, a gente tem trabalhado muito bem. A gente que está à frente lá do Bosque, toda sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, nós estamos no Bosque, aqui do campo de aviação. Quem quiser colaborar vai ser muito bem-vindo lá. A gente limpa as plantinhas em volta, recolhe um lixo, corta alguma coisa ali. E a gente tem trabalhado muito bem com o Volmer e com o Denaldo da administração, mas muito bem mesmo. Legal. Então, agradecer total mesmo, porque realmente, se não fosse isso, eu estaria aqui falando, e funciona muito bem, tem funcionado muito bem. E aí eu vou abrir um parênteses que não tem a ver com o Verdejar, diretamente com o Verdejar da Junta, mas tem a ver com o que a Cris acabou de falar. As pessoas não perguntam, não procuram saber, vão no WhatsApp, fazem as fofoquinhas virtuais todas aí, isso me irrita profundamente. Com respostas pela metade, né? Eu fiquei sabendo daquilo, e dão só respostas pela metade. E isso é uma baita de uma hipocrisia, e eu não consigo ficar próximo a um assunto desse sem falar e meter o pé, porque aí eu falo mesmo. Por exemplo, estão fazendo lá o lugar do forró. Então vem os comentários, estão cimentando o parque... Ninguém procura saber o que está acontecendo ali.
Ah, estão tirando as árvores. Eu fui lá, é o mesmo lugar do forró sempre. Sempre Não tiraram nenhuma árvore. Estão fazendo. Não, mas isso vai incomodar muito o som alto. Isso é outra coisa. A festa tem que ter o lugar para a festa. Qualquer parque que esteja ligado dentro de uma área urbana, no mundo inteiro, é assim, é feito para... Nós somos um grupo socioambiental. Então, o homem vem primeiro. Se não cuidar do homem, não tem como cuidar do ambiente. Então, o homem vem primeiro. Então, a gente tem que dar todas as condições para a sociedade viver melhor. Então, essa área da festa é muito bem-vinda, na minha opinião pessoal, muito bem-vinda. Não tiraram árvore nenhuma, não fizeram nada, a festa vai acontecer, o som está alto. Se o som estiver alto até um determinado horário, a lei permite até um determinado horário. Depois disso, ela não permite mais. Por que eu estou falando isso? Porque acontecia isso na festa da Santa. Como eu tive a felicidade de estar com um parceiro, que foi o William, que trabalhamos super bem juntos também, nós tínhamos essa pressão social, porque a festa acontece, é uma beleza, é um mal barato, faz super bem para a sociedade, mas tem a coisa do inconveniente de a música alta para caramba às 2 horas da manhã. Né? Então, o que a legislação permite? O que a lei permite? Então, é só seguir a lei. Então, a festa vai ter. Tem até um determinado horário? Até um determinado horário pode ser aquele som ali. Depois disso, a lei não permite mais. Então, é bom para todo mundo. Tem a festa, depois disso, as pessoas querem dormir, dormem melhor. Então, esse é meu posicionamento pessoal, que funcionou super bem na festa da Santa. Inclusive, o pessoal das barracas agradeceram que eles conseguiam dormir, porque eles também não conseguiam dormir para trabalhar. Dorme, inclusive, embaixo das barracas. Exatamente, né? Embaixo das barracas. Então, esse é meu posicionamento. Eu acredito que vai funcionar super bem. E a gente está com um projetinho do lado, que fizemos junto com o Coral Vivo, em frente à Constru Center. Também já plantamos alguma coisa ali, estamos cuidando, coroando, jogando serragem e tudo. E o próximo passo é fazer a jardinagem em torno do forró ali. Legal. Se Deus quiser, a gente chega lá ainda. Inclusive, até tentar colocar uma barraquinha, que a gente já pediu autorização. E o Vomer já... Na barraquinha, não. Na verdade, a gente pediu um espaço para colocar o nosso banner, qualquer coisinha ali de meio metro serve para a gente. Para mais pessoas conhecerem a gente, né? Exato. Porque Claro. vem cada vez mais, não é todo mundo que conhece o Verdejar, então a gente está tentando ampliar e ser mais sócio também, né? Socioambiental, a gente quer que a comunidade toda se envolva, né? Não dá para afastar o homem da natureza em momento nenhum. Né? A gente está com uma proposta agora do seguinte: tem uma pessoa que ainda não conversei pessoalmente com ela, mas por um intermediário ela já se mostrou completamente aberta a isso, que a nossa história é o seguinte: a gente quer conseguir pessoas que queiram, por exemplo, nos ajudar a encher os saquinhos e cuidar de mudas. A gente dá os saquinhos, a gente dá todos os substratos, as coisas, toda a semente, e a pessoa cuida. Quando a muda tiver com 40, 50 centímetros, a pessoa vende para a gente. Ela cuida na casa dela. Cuida na casa dela. No terreno dela. A gente dá toda a infraestrutura para ela, todo o conhecimento, caso ela não saiba, e ela cuida lá. Depois vende para a gente as mudas. Então é uma forma dela ajudar e ainda ganha um e de ganhar um dinheiro. Da gente ajudar a comunidade, né? Claro. Entendeu? A gente está nessa. Então, já na aldeia já existe uma senhora lá, que eu só conheci o esposo dela, por conta de uma outra história, e eu comentei com ele, ele falou, ela vai adorar, e já soube dela hoje, que ela está assim disposta, semana que vem a gente vai encontrar e vai seguir por aí. Legal, que legal. Isso é uma coisa. Eu queria voltar numa conversa que a Cris comentou, que é essa questão das pessoas não buscarem informação. E aí eu queria também que a gente tivesse muito clara a responsabilidade do poder público nesse aspecto também, pelo seguinte: eu, quando assumi, fui atrás também da legislação ambiental. Falei, eu quero toda a legislação ambiental para poder entender o que nós já temos, o que está faltando. E foi difícil. Assim, mesmo no meu caso, ocupando um cargo dentro do legislativo, eu tive dificuldade de conseguir fazer esse levantamento e montar um banco de dados, porque esse banco de dados simplesmente ele não existia. Então eu tive que fazer todo um levantamento para identificar o que já tinha, o que não tinha. O que tinha estava faltando páginas, umas coisas assim, sabe? Então eu entendo e acho que as pessoas precisam buscar, mas há uma responsabilidade muito grande do poder público de tentar traduzir isso numa linguagem também mais adequada e dar acesso às pessoas, porque hoje a grande dificuldade que nós temos é que a maioria das regras e das leis, e que são muitas, né? A gente tem lei para tudo. Lei não falta. Lei não está faltando. O que está faltando é realmente fiscalização, né? E que a lei seja cumprida. Eu acho que está faltando comunicação também, porque até mesmo as secretarias, entre as secretarias, existe um protocolo numa secretaria que é diferente da outra. Então, na hora de construir, por exemplo, tem a Secretaria de Obras, tem a Secretaria de Meio Ambiente, e cada um
tem um discurso às vezes diferente. Então falta comunicação entre o poder público e em relação às pessoas, né? Sim. É um lance de conduta mesmo. Isso que você falou, bom, Vini, não precisa nem dizer que você é o cara que nos ajuda perante essas coisas legais, a gente sempre te consulta em tudo aí, e na medida do possível você sempre ajudou também, e do impossível também. E acho que isso que você falou agora, eu acho que é fundamental realmente. Se você teve todas essas dificuldades, e não só as dificuldades, como o interesse, né, a responsabilidade, o profissionalismo de estar resolvendo essas coisas, é fundamental realmente que seja comunicado às pessoas abertamente, ou no seu podcast, onde for, para que as pessoas saibam aonde estão as coisas, como é que estão as coisas, até que ponto eu consegui chegar até aqui. Ó. Essa lei existe, essa página não tinha, essa outra página também não tinha, gente. Olha isso. Acho isso fundamental, porque é fácil ver a gente aqui, escutar a gente aqui, e se a gente prova com fotos, porque hoje em dia o celular é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você vê, acontece qualquer coisa, a galera pega o celular e grava. E aí, da minha praia, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras, você não precisa falar nada. Você pega a imagem e mostra ali, olha isso aqui, ó, página 1, 2, 3, 4, 8, 9, 5, 6, não existe. Porque o que tinha nessa 5 e 6? Na página 5 e na página 6? Exatamente. Essa é a dúvida, né? É por aí, né? Que a gente tem que realmente deixar tudo, na medida do possível, o mais claro possível. Né? E a gente também diminuir um pouco as críticas. É importantíssimo fazer crítica, mas a gente economizar um pouquinho de tempo nas críticas para procurar e executar as soluções. Né? Então, tá faltando? Tá, a gente tem que expor o problema, obviamente, mas a gente já tem que procurar imediatamente algumas soluções, senão a gente fica, que é o que eu vejo, assim, que tem acontecido muito, a gente levanta problema, levanta, são 50 milhões de problemas, são 50 milhões de ideias, porque ideias, assim, a gente recebe muitas ideias, mas e o planejamento e execução? Isso, então... Nossa, isso, sempre, né? Meu Deus, aí... Isso, então... Aí fica com uma dificuldade ali de fazer um planejamento, uma execução, desiste, passa para outra. Não pode desistir, a gente tem que continuar né, do começo ao fim, com aquela ideia, tentando até a gente conseguir solucionar, porque está com muito problema. Nosso distrito, nosso município tem muitos problemas ambientais e a gente precisa agilizar no planejamento e execução. Porque crítica a gente já sabe, a gente já tem... Entre nós, porque como a gente tem um grupo relativamente pequeno e ao mesmo tempo 10 pessoas, o pau quebra, irmão. O pau quebra mesmo entre nós. Eu falo uma coisa, o outro fala outra, dá uma ideia, o outro fala quem é que vai fazer. Ah, sua ideia é ótima, mas aqui não serve. Serve lá na Jamaica, sabe? Ou isso eu brinco muito da Jamaica, assim, porque a pessoa fala... vi uma coisa lá na Noruega, pô, bicho, lá na Noruega, dá pra cara, adaptar, sabe? Né? Algumas coisas dão para adaptar, mas a gente tem uma cultura diferente também desses outros países. E a gente precisa focar realmente, assim, se a gente for levantar realmente todos os problemas, a gente não vai parar. Porque quanto mais você abre o livro, mais você consegue ver ali, achar mais e mais problemas. Então, tá na hora da gente começar a pôr em prática, porque está acumulando, assim, é como se fosse um lixão, né? A gente está acumulando de problemas socioambientais que já está no limite, assim, já passou do limite, já passou do limite. É só caminhar na rua e ter o olhar crítico que você vai encontrar diversos problemas. Eu acho que as pessoas têm que encarar a crítica não como uma coisa pessoal, entende? Assim, pô, Vinícius, pô, Marquinhos, pô, Cris. Não. Todo mundo tem problema, todo mundo, as coisas que eu falo não necessariamente estão corretas, porque de repente você fala outra coisa e eu mudo de opinião na hora, porque eu concordo com você, ou com a Cris e tudo mais. Uma coisa que está dando super certo, graças à Cris, porque a Cris, no primeiro momento, vou falar de você, Cris, a Cris, no primeiro momento, ela tem uma capacidade, por isso que é a presidenta, ela tem uma capacidade incrível, mesmo assim, profissional. E além daquela fome de querer resolver as coisas todas. Então a Cris pegou um monte de coisa, até o momento que falamos,
e vamos dividir essa história. Até o momento que eu surtei, na Vamos verdade, delegar. né? Imagina, Vamos claro. delegar. Então, o que você quer fazer, Cris? Quero mexer só aqui. Então, você mexe só aí. Quem é que vai ver a parte de comunicação? A Istri, que está lá na França, faz a parte de comunicação. E vamos desmembrando. Eu sou a parte da mão de obra. De um modo geral, dou minha opinião nas coisas todas, mas eu sou a parte da mão de obra. O que decidimos, eu vou lá fazer. Aí eu vejo quantas pessoas, o que precisa, papapá. Então, desmembrou assim, tem funcionado muito melhor. Mas isso também não impede críticas, pô, porque tem crítica e vai ter crítica, e a gente tem que aceitar isso como uma coisa produtiva. Aí tem um parênteses que eu vou, de novo, defender o pessoal da administração aí, porque eu concordo com eles plenamente, porque se eu estivesse no lugar deles, eu ia me sentir também dessa mesma forma. Pô, gente, vocês não vão lá ver qual é, não perguntam qual é, já estão criticando, cara. Vai perguntar, ver o que acontece, cara. Entende? Então, Claro. Isso é uma coisa que mexe com a gente mesmo. E eu não compro barulho de ninguém, falei deles agora novamente, porque realmente não acho justo. Sim. Sabe? Não acho justo isso aí. Se tiver para criticar, eu vou lá e falo, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não serve. Inclusive, dá a oportunidade dele dizer, não, mas lógico, isso por exemplo, a gestão do Parque Central, vou puxar a sardinha de novo, a gestão do Parque Central, essa história de você cortar braquiária, gastar um dinheiro para cortar braquiária, para quando chegar no final do parque voltar a gastar um dinheiro cortando braquiária, faça-me o favor. Então temos que ter um projeto ambiental do parque, que por acaso o Verdejar tem, uma parte nesse sentido, e realmente transformar isso num parque. Claro. Né? Porque a braquiária, inclusive, não vai nascer mais. Né? Você faz os jardins, e, teoricamente, uma vez por ano, você vai fazer uma incorporação de terra, vai mudar uma planta que não foi tão bem, outras que foram muito bem, que você tem que fazer uma manutenção ali, mas aí o negócio é lindo. Né? Então, você gasta muito menos grana e resolve a situação ambiental do parque como um todo. Né? Então, isso são vontades, projetos, anseios mesmo. E como está hoje a Verdejar com relação ao parque? Vocês assumiram essa responsabilidade da gestão socioambiental do parque? Ou isso, na verdade, tem sido uma ideia, mas ainda não está sendo possível de Oficialmente, não, né? Mas nós queremos. Nós temos esse objetivo de fazer essa gestão complementar à prefeitura. E a Sociedade de Amigos, né? E a Sociedade de Amigos, que são as gestoras do parque. Sim. Mas a gente está também fazendo experimentos em pequenas áreas, né? Então, a ideia é a gente também ir se adaptando e ampliando de acordo com a nossa capacidade. O projeto, até basicamente... mesmo porque tem a questão da capacidade financeira, capacidade operacional, que é a gestão, né? Quantas pessoas vão trabalhar ali. Então, hoje nós contamos com voluntários, toda sexta-feira temos ações, mas o voluntariado é muito flutuante, né? Tem sexta-feira que não vai ninguém, tem outras que tem um grupo maior, uma quantidade maior de pessoas. Então, a nossa ideia é conseguir mais dinheiro para também pagar pessoas para trabalharem com nós tivemos uma conversa lá com o Jânio Natal Júnior, que foi super proveitosa mesmo. Secretário Municipal de Meio Ambiente. Exatamente. E tudo isso que nós falamos agora que foi dito lá, para ele, para o staff dele lá e tudo mais, e nós fomos super bem recebidos também. E estamos fazendo essa aproximação, sim, né, com o poder público, com o município, para a gente ter uma boa comunicação, para a gente conseguir se ajudar financeiramente e na gestão desses... Sim. Até porque para o município é interessante, porque ele fica com a responsabilidade de fazer a gestão daquele espaço, e aí acaba tendo dificuldade por falta de pessoal, né, e tudo mais. E as demandas deles são gigantescas. Imagina, a gente tem um grupo de WhatsApp, que quem quiser participar pode entrar em contato com a gente. Nosso grupo de apoiadores para falar sobre... questões ambientais no distrito, e lá a gente vê que o Verdejar teria muita demanda, né? Claro que nós não temos a capacidade de solucionar todas as questões ambientais do distrito, mas a gente já percebe, a gente faz o levantamento desses problemas e dessas demandas. Então a gente sabe também como que chega até, a gente imagina a demanda, a carga que chega até a Secretaria de Meio Ambiente. Então, é claro que as associações precisam vir e ganharem espaço
e terem recursos financeiros para contribuírem com essa gestão. Então, hoje, com esse crescimento que está acontecendo assim, na nossa cidade, como que vocês estão sentindo esse trabalho de vocês? Porque, no fim das contas, está gerando um saldo que a gente está sempre tendo que correr atrás, né? Porque, vocês falaram, a gente já plantou mais de 700 árvores ali no espaço do campo de aviação, já doou mais de 2.000 mudas, mas a gente todo dia está vendo, né, a expansão imobiliária, principalmente, derrubar algumas centenas dezenas de quilômetros quadrados aí de Mata Atlântica. Em poucos minutos, que a gente demora anos para fazer crescer as árvores, né? Em poucos minutos se derrubam árvores centenárias. Para destruir é fácil. É fácil. Eu lembro uma vez que logo que eu mudei para cá e que eu fui ver um trabalho desse aí de abrir um pasto, uma coisa assim. Eu lembro que tinha uma árvore maior, de uns 40, 50 centímetros assim, e um monte de árvorezinha menor. Eu falei, nossa, vai demorar quanto tempo? Ele olhou para mim e falou, como assim quanto tempo? Em meia hora isso está tudo no chão. Eu fiquei imaginando de ele cortar todas assim, não. Ele vai nas menorzinhas, só dá um cortezinho, depois derruba a grande. Quando a grande cai, cai tudo. E aí cai assim, meia quadra de futebol profissional, sabe? Abre uma clareira. Aquilo me foi um choque. Nossa, eu fiquei realmente impactado com a situação ali. Eu falei, não, para destruir. Ele falou, para destruir é muito fácil. Isso quando não usa o correntão, né? O trator, isso o aí, corrente, aí limpa logo de uma vez uma área muito grande. A gente precisa entender, né, ainda mais nesse momento atual, o impacto disso, né, e do quanto que essa região aqui, ela é uma região que conseguiu chegar até os dias atuais com um fragmento muito importante de Mata Atlântica preservada, talvez um dos mais importantes do país, né, e chega por conta de um desenvolvimento tardio dessa região, né, um desenvolvimento econômico tardio, porque o turismo vai começar a se falar em turismo aqui na década de 70, mas ele só vai acontecer mesmo a partir da comemoração dos 500 anos, aquela coisa ali, que é quando realmente aqui... Quando acabou a baixa temporada. Quando acabou a baixa temporada. Porque baixa temporada para a gente aqui acabou o carnaval, nós ficamos sem ninguém, só os moradores, até a segunda quinzena de julho. Aí na segunda quinzena de julho tinha uma movimentação e depois ficavam sem ninguém até o próximo verão, depois do Réveillon, Natal, Réveillon. O que particularmente era maravilhoso. Era maravilhoso. Nós vivíamos no paraíso e sabíamos disso mesmo. Que era mas financeiramente, para quem queria fazer o business e tudo mais, não era realmente legal. Mas para nós era maravilhoso. Que a gente, era o estilo curtia. de vida mesmo, né? Hoje as pessoas estão vindo aqui por investimento. Por investimento. Exatamente. Mudou o objetivo. Então, é por isso que está mudando tão rápido. As pessoas... Tem gente que vem investir e não mora aqui, nunca morou e nunca vai morar. Então, não tem esse olhar, essa sensibilidade com a Mata Atlântica, com o lugar. E é por isso que precisa também de regras muito claras e que essas regras sejam cumpridas. Porque senão o que vai acontecer é que a gente vai transformar a nossa região em mais uma região comum, como qualquer outra, e vai matar a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. Né? E quando a gente tem, o nosso projeto são de árvores mesmo, né? Árvores... que atinge uma determinada altura, né? 5, 8, 10 metros, até mais. Então, de repente, a pessoa compra um terreno desse e fala, cara, mas eu não quero, não é nem é até perigoso eu ter uma árvore dessa aqui, vai demorar muito tempo para crescer. O que eu posso ter da Mata Atlântica que eu posso plantar aqui e já me beneficiar daqui a 2, 3 anos? Tem um monte de coisa para plantar. Você sabe, tem pitangatuba, tem pitanganã, tem uvaia, tem um monte de frutas da Mata Atlântica que você pode plantar. 2, 3, 4 anos você está comendo as coisas ali e ela não vira uma árvore, vira um arbusto. Então dá para ser feito uma coisa assim. Agora, pelo amor de Deus, não faça tudo isso, vai plantar uma areca, vai botar uma helicônia. E vai meter um gramado. Vai pôr um gramadão e falar, nossa, que ficar molhando todo santo dia. Aí você põe um negócio desse e fala, nossa, tá igualzinho de onde eu vim. Então por que você veio? Exatamente. Fica lá onde você estava. Compra uma piscina, bota sal na piscina, pronto, você tem um mar também ali. Fica lá. É a sensação que eu tenho também, de a gente tá vivendo nessa mudança da vinda de pessoas para cá, uma parte dessas pessoas passaram a vir justamente sem ter o mínimo de noção, assim, né? Tô vindo, mas aqui eu tô comprando uma casa de veraneio na beira da praia e vou cimentar tudo, eu vou derrubar tudo, quero fazer a minha piscina e a propriedade é minha, eu faço o que eu bem entender. E aí nesse ponto é que o Estado precisa fazer o seu papel de regulador e de dizer, olha, não é assim porque
O que a gente mais vê é condomínio, hotel, dizendo assim, em meio ao verde, né? Uhum. Só que a obra do cara em si não tem verde nenhum, mas ele está confiando que os vizinhos vão manter o verde para ele poder continuar anunciando isso como... Verdade. Todo mundo é muito ambientalista no terreno do outro, né? Mas quando se trata do seu próprio terreno, a coisa já é um pouco diferente. Então, eu acho que é onde a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. A gente aprovou recentemente na Câmara, ainda não foi sancionado pelo prefeito, a gente está aguardando essa sanção, o plano de arborização urbana. Uhum. E aí, nós já estamos fazendo as mudas das árvores específicas para a arborização urbana, já sabendo que isso poderia, porventura, acontecer, e nós já estamos nesse caminho aí. E é importante dizer, né, para a arborização urbana, que são essas árvores que vão ocupar as calçadas, vão ocupar as praças... Que não quebra a calçada, que não prejudica a rede elétrica, que não prejudica... Então ela precisa ter, a altura tem que ser planejada por conta de rede elétrica, a forma como a raiz se desenvolve também para que não prejudique a calçada, não quebre, não invada o terreno de alguém, ou entre dentro do encanamento da embasa. As sementes também, que não podem prejudicar, né, veículos estacionados. Exatamente. Então, assim, a arborização urbana ela também precisa ser pensada. Como que a gente também faz a manutenção dessas árvores? Então, como que você faz uma poda adequada? Porque também é muito comum poda é muito importante. A gente assistir podas assim, que você fala, não acredito que fizeram isso, né? Você chega Eles e a árvore morreu. Cortam a copa inteira da árvore, Eles né? privilegiam, olha, não pode atingir a rede elétrica, ok, aí deixam só um lado da árvore, mas aí ela corre o risco de cair em cima, não vai na rede elétrica. Desequilibrou. Sabe que essa é uma preocupação ambiental mundial, assim, de uma certa maneira, assim, de você movimentar plantas e animais de um lugar para o outro. Levaram o sapo cururu para a Austrália para comer o gafanhoto, ele se proliferou tanto que não tinha inimigo natural, então eles agora pagam $1. Caramujo, né? O caramujo aqui. Caramujo africano aqui. A leucena, se tratando de árvore, a leucena, que veio da Austrália também, que na abertura da BR-101, se não me engano, eles trouxeram, porque ela produzia muitas sementes, e que era para conter as encostas dos morros, das montanhas, dos morros, onde eram cortados para passar. O que aconteceu? Ela produzia tanta semente que entupia todas as canalizações de águas pluviais. Então virou um problema. Como é que você soluciona um problema de uma árvore que produz, sei lá, 50 milhões de sementes por ano? A gente está cheio de leucena aí. Muito difícil erradicar, muito difícil. É igual a braquiária, né? A braquiária é um problema em parques nacionais, onde a preservação da mata original é o objetivo, mas a braquiária, ela acho que é africana, não tenho certeza. Não, tem várias. Agora, a braquiária aconteceu aqui depois daquela solenidade dos cavalos que esteve ali em frente ao Cambuí. Porque teve cavalo, teve vaca e tudo mais, e trouxeram a comida dos bichos, e trouxeram a braquiária. Então a braquiária, na verdade, ela não está ali desde não, sempre, né? Essa braquiária que está aí, não. Nós tínhamos outro tipo de grama aí, que era uma grama de campo de aviação. Era um mato de campo de aviação. Não tinha isso agora que cresce meio metro, 1 metro, sei lá quanto. Por isso que precisa limpar o tempo todo, porque cresce muito. Claro, não. A braquiária, inclusive, ela é usada para produção de matéria orgânica, porque ela cresce tão rápido que você consegue o tempo todo estar tirando matéria orgânica. A gente precisa fazer um levantamento urgente das plantas, novamente, de paisagismo, que sejam nativas, seja daqui da Mata Atlântica ou pelo menos de outro bioma brasileiro, para fazer o paisagismo dessas casas, porque a gente só traz coisa de fora. Né? Tem que privilegiar realmente as coisas da Mata Atlântica, até porque é muito mais fácil elas se desenvolverem aqui do que você trazer uma coisa de fora, que normalmente não vai. Por exemplo, eles falam assim, nossa, mas podia ter muita flor aqui, por que não tem flor aqui? Assim, em profusão. Por que não tem muita flor aqui? Porque flor precisa, normalmente, as flores que a gente vê gerando, essas coisas, elas precisam de um tempo de frio. Elas têm que ter uma média de 28 graus, 25 graus por ano. A gente não tem, a gente tem essa média superior. O frio aqui é muito, um mês e pouquinho, o resto é um calor mesmo. Então a flor não vai, só vão as flores daqui mesmo. Aqui tem uma amarelinha com um fundo marronzinho que dá no campo de aviação, que é a coisa mais linda do mundo, fica forrado. Então, tem essas coisas que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Para poder... Claro. Né? Eu tenho um amigo que ele tem muito dessa consciência, ele tem um empreendimento e ele falou, eu vou fazer o paisagismo só com plantas daqui. E ele simplesmente não tem trabalho nenhum no quintal dele, porque o sistema não precisa. Você não precisa cortar a grama, você não precisa molhar, você não precisa fazer nada, porque o próprio sistema ele já se autorregula e ele não tem trabalho nenhum. Então, no final das contas, a economia ainda por cima que uma pessoa dessa vai ter, se ela tiver essa consciência,
ela é absurda, porque você vai em outros lugares, por exemplo, em que o pessoal adora um gramadão desse, Uhum, da grama esmeralda, uhum. tem que molhar todo santo Todo dia, tem que santo ter dia. funcionário ali molhando, tem que passar o carrinho para cortar toda É, semana. é, E assim, é. Para isso, as pessoas precisam também observar de uma maneira diferente o paisagismo, né? Porque não precisa ser aquele padrão. é, As pessoas têm que entender que folhas não são sujeiras, Uhum. porque, claro. né, o que trazem, assim, do urbano, né, das cidades grandes, é É que não as ter uma folha. folhas sujam. Então, É. precisa transformar esse olhar das pessoas sobre o paisagismo, sobre a natureza, o quintal, né? Uhum. Mais do que a natureza. Agora a gente está trabalhando numa iniciativa que, inclusive, seria muito bom ter o apoio de vocês também, porque eu acho que vai ser muito importante. Está indo para votação uma mudança que a gente propôs de alterar a lei orgânica do município, que seria a nossa Constituição Municipal, né, a lei principal do Uhum. município, para a gente incluir a questão climática como objetivo político do município. Porque como ela foi feita em 1990, ainda não se falava com apesar de já se falar muito sobre isso no mundo, mas os municípios ainda não sequer viam o seu papel nessa responsabilidade, principalmente nesse cenário de mudanças climáticas. Então a gente está querendo incluir isso na lei orgânica para que as decisões políticas do município levem em consideração isso. Então, quando vai se fazer obra, quando vai se fazer planejamento urbano, porque a gente está num lugar em que a gente vai ter provavelmente nos próximos anos o aumento do nível do mar, vai ser uma coisa experimentada aqui na nossa região. Já está. Já está Quem acontecendo. mora aqui já sabe disso, que a maré alta aqui já atinge um lugar que não chegava antes. E a gente tem grandes períodos de seca com períodos de inundação também. Agora estamos no Laninha. Então, no Laninha, a gente tem essa umidade, toda essa quantidade de chuva. Que são acho que 5 ou 7 anos, o Laninha e o El Ninho. O El Ninho, nós vamos ter uma seca considerável, que a Califórnia já tem, uma série de outros lugares já tem. Desculpa te cortar, Vino, mas falando nessa recomposição de árvores, se não me engano, é Chicago que já está fazendo isso. Chicago está tirando todas as árvores que foram plantadas há 50 anos, árvores que não resistem à seca. Então, eles estão tirando essas e replantando outras que resistem a muito mais. Então, eles já estão tendo essa visão que daqui a 50 anos eles vão estar muito seguros com relação a essa parte ambiental. Li isso em algum lugar, agora não vou lembrar onde. E que é exatamente isso que você está falando. Porque, de um modo geral, as pessoas são muito imediatistas, né? Todo mundo quer o agora, todo mundo quer fazer a parada agora, quer resolver agora, e não pensa ali na frente. Pô. É isso. No fim das contas, a gente vai esbarrar sempre nessa questão de planejamento. O meio ambiente ele demanda um planejamento muito grande. Né? E eu queria entrar também na conversa de resíduos sólidos. Assim. Vocês têm algum trabalho já desenvolvido? Eu sei que a Cris particularmente trabalhou com isso, inclusive eu tenho uma composteira da Cris aqui em casa, que a gente faz aqui a compostagem do orgânico. É uma das coisas que a Cris tomou à frente. E aí eu queria saber se o Verdejar está com iniciativas voltadas a isso, ou se no primeiro momento vocês acham que às vezes é esticar demais o braço para tentar abraçar. Exato, precisamos de mais pessoas. Não só de mais pessoas, porque não adianta ter só mais pessoas. A gente precisa de pessoas que realmente façam, cara. Porque dar ideias, lá em Chicago, isso a gente acessa o Google, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente precisa de gente que faça. Eu sei exatamente o que é isso. As composteiras e tudo mais. Por exemplo, vê o campo de aviação como um todo. Como é que a gente poderia gestar isso? A gente vai gestar isso como uma fazenda. Como é que o cara faz a fazenda? Ele divide em piquetes. Então, o que ele faz? Ele pega esse piquete primeiro aqui e cuida desse piquete. Depois passa para outro, depois passa para outro. Quando chegar no final, está tudo feito. Então, o gado vai se alimentar primeiro, né, nos primeiros semanas naquele ali, depois passa para esse aqui, quando acabar, aquele lá, a grama já cresceu daquele e volta para lá. Isso se tratando de gado. E se tratando de plantio, é a mesma coisa. Na soja, no milho, é a mesma coisa. Você faz um planejamento disso. E hoje tem vários softwares que ajudam, tem satélite, tem drone, tem tudo. Então, dá para fazer. Vamos fazer primeiro, para quem conhece a Real da Ajuda e sabe do que eu estou falando, vamos fazer primeiro a Alameda, em frente à aba ali. Fizemos a Alameda em frente à aba ali. Dá para deixar prontinho ali? Dá para deixar prontinho ali. Já está tudo plantado ali. Agora limpeza e esperar crescer. E já está tendo um resultado ali. Passamos para o segundo piquete, que é a parte da frutífera ali. Está se desenvolvendo também. Tem o bosque é a mesma coisa. O que empata nosso trabalho todo é a tal da braquiária. Como é que você tira a braquiária? Tem duas maneiras.
Bota sombra nela, né? Que ela não... Bota a sombra nela que não vai, mas isso tem que esperar crescer, e ela compete nos nutrientes com a história lá. Então, invariavelmente, você tem que entrar com mão de obra. Já dá trabalho para as pessoas. E você tem que entrar com enxada. Você arranca aquilo lá. E demora 2 anos e meio para você erradicar, para ela não rebrotar. Você pode fazer isso, chegar no final, ela começar a brotar de novo, porque é como a biriba. Você corta a biriba, ela tem um espigãozão grandão, ela começa a brotar de novo. Então você tem que realmente ter um trabalho que, até onde eu pesquisei, são por volta de 2 anos e meio, que você consegue realmente erradicar aquela área. Seria para plantar soja, milho, que a pesquisa é com relação a isso. Mas no nosso caso, seria para poder plantar alguma outra forrageira qualquer que formasse um jardim que não competisse com a braquiária. Mas basicamente é isso, dividir a área em piquetes e ir trabalhando os piquetes, que fica até muito mais fácil. Pegar equipes, vocês 3 fazem ali, vocês 3 fazem ali. Fica mais fácil de fazer. Tem agora uma área que inclusive vai ser o Complexo de Segurança Pública, né? Que já começou ali a movimentação. E eu queria saber até se vocês tiveram acesso ao projeto, porque seria legal, né? Ter um diálogo para que não mexessem no que está ali plantado, que não prejudicasse demais e que pudesse ter um diálogo interessante, né? O que está plantado ao redor foi uma solicitação da Associação Beneficente de Arraial da Ajuda, que é a ABA, e nós contribuímos com o plantio. E aí entraram em contato com a gente para ver se a gente podia fazer a relocação, dessas árvores. Mas assim, a gente um convite oficial para mostrar o projeto não tivemos, inclusive nem ao projeto da festa do forró, né? Sim. E aí isso é uma questão que a gente queria, assim, né, pedir para os envolvidos, para a gestão ou para a prefeitura municipal, para convidar a gente para participar dessas discussões, para nos aproximar, para a gente conhecer. Nós queremos conhecer o projeto deles para a gente adequar o nosso projeto ao projeto deles. Então, é muito importante a gente ganhar essa força também, eles lembrarem da gente. Ainda tá difícil, eles não estão lembrando, mas queremos ser eu também estou lembrados. super ansioso para dar uma olhada no projeto e ver se a gente consegue fazer com que ele se comunique com o projeto do parque como um todo, né? Porque... Pois então se você é vereador, né, e está com essa dificuldade, né? Para a gente também fica difícil vir, né? Aí tinha um outro assunto que eu queria ver com vocês, conversar aqui, que a gente está trabalhando agora em mais uma proposição, que é para criar uma política de imunidade de corte para determinadas espécies a partir de um determinado diâmetro na altura do peito. Nossa. Então, assim, a ideia é que a gente consiga selecionar, e aí eu queria muito o auxílio do Verdejar na identificação de quais espécies a gente precisa ter esse olhar mais carinhoso. Então, eu quero conversar com o Fernando também. Sim, fundamental conversar que, inclusive, já está convidado para estar aqui. E a ideia é que a gente consiga criar uma legislação para que a pessoa, sei lá, uma IP, por exemplo, se você tem ela no seu lote, você vai ter que dar um jeito desse IP. Se ele já tiver um diâmetro significativo, você não vai poder tirar ele, porque ele já tem essa característica de ser imune. Isso já existe em várias cidades, então a gente não está inventando nada, mas seria uma movimentação fundamental, porque isso conseguiria manter, principalmente essas espécies aqui, que já são... Porque eu acho que a grande dificuldade é essa, né? A gente precisa manter também esses exemplares que estão já desenvolvidos. Porque eles são bancos de semente, eles alimentam animais. Multa pode tirar. Essa questão, nem por multa. Não tem multa que pague o valor dessas árvores, né? O banco genético dessas coisas aí é fundamental. O Fernando Azevedo é a pessoa indicada mesmo, que costumo dizer em tom de brincadeira, mas é a mais pura verdade. Eu tenho ele como ídolo mesmo, assim, ele e o Neoponésio Oliveira são duas pessoas em se tratando, que eu quero trazer no mesmo episódio. Em se tratando de Arraial da Ajuda, eu conheço eles há 30 anos, eles são incríveis, realmente, o que eles fizeram para o Arraial da Ajuda e que fazem até hoje. Não estão, assim, protagonizando nada, mas com certeza tudo passa por eles, porque são pessoas que amam o Arraial da Ajuda e que, se não fossem eles, o Arraial da Ajuda certamente teria caminhado para um outro momento nesses últimos 30 anos. Esses dois, com certeza, fazem parte disso. Muitas outras pessoas fazem parte também, que não estão, algumas já não estão mais aqui, como a Madalena Maione, por exemplo, que também foi outra pessoa incrível, que também participou bastante. A própria Marina. A Marina do Canto da Alvorada, pelo amor de Deus. Ela, então, incrível, uma pessoa incrível que merece, sabe? Então, é isso. Eu acho bacana trazê-los, porque o Fernando tem um conhecimento de árvores muito grande, muito maior do que eu tenho, não chega nem perto.
E ele é fundamental para poder dizer, olha, essas... E, inclusive, não só ele vai dizer, como ele sabe onde elas estão, a maioria delas. Isso que esse é que é Da o mais estrada da impressionante, balsa, né? ele sabe todas, catalogou todas, fez todo um levantamento ali e tudo. Então, é isso. fundamental. Agora a gente então está nesse trabalho, que eu acredito que, inclusive, a minha pretensão é que a gente consiga apresentar esse projeto agora em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5. Uhum. A ideia é que a gente apresente esse projeto para ele começar a tramitar, criando essa legislação de imunização do corte. E a ideia, inclusive, é permitir que, em vez de estar previsto na lei quais são as espécies, a gente permitir que, talvez, em ato do Poder Executivo, um ato mais simples, um decreto, ele possa determinar, Sim. Agora a gente está acrescentando mais espécies, porque muito provavelmente a gente espera que isso aconteça. Sim. Isso seja um processo cada vez... a gente vai começar aqui com 10 espécies que a gente considera que são as espécies que a gente precisa ter um cuidado maior. Isso vai aumentar, daqui a pouco são 15, são 20, mas a gente conseguir fazer com que esses exemplares, que já têm um tamanho significativo, já servem como banco de sementes, como material genético e tudo isso, a gente não perca. Porque eu até fui, com fé, a gente foi àquela oportunidade, né? A gente andou pela Estrada da Balsa, ele apresentou, tem aquele pequi enorme. Incrível, que tem ali, é impressionante, precisa de umas 4 pessoas no mínimo para abraçar. É um negócio incrível. E eu acho que esse tipo de patrimônio é que a gente tem que conseguir preservar também, porque faz parte do patrimônio do... Se ele está no meio da rua, faz a rua diferente, vamos estimular a criatividade. Assim. Tem estradas que são feitas assim, ela chega no momento, ela vira, porque tem uma árvore ali que vale a pena ser preservada. Inclusive é diferente, é bonito por isso, por ser diferente. E arquitetos, engenheiros, proprietários, entendam, por favor, o nosso pedido. Acho que entendam outra coisa... e se adaptem, né? Exercem aí a criatividade para a gente preservar realmente. Acho que a gente precisa fazer um trabalho realmente de se aproximar de arquitetos, de urbanistas, de corretores. Acho que um projeto que eu acho que, não sei, posso estar viajando aqui, não sei se é viável, mas o que eu acho que seria interessante, por exemplo, agora a pessoa tem os cerimonialistas que estão fazendo as festas, os casamentos e blá, 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 e que pagam o famoso alvará ambiental. Não sei, não seria isso? Alvará ambiental? Isso. Aí paga um DARJ, não, como é que chama? Um DAN, Documento de Arrecadação Municipal. Paga um DAN que vai direto para um determinado lugar lá da Secretaria do Meio Ambiente. E lá depois é destinado para onde for. Fico pensando aqui assim, não seria mais assim legal a pessoa falar assim, olha, eu vou pagar aqui, mas eu gostaria que esse meu dinheiro do alvará ambiental que fosse destinado àquela instituição ali para poder fazer isso, porque daí isso também coloca a pessoa num comprometimento de ver aquilo lá dando certo. Então ela já se sente apadrinhando aquela história lá. Tudo que eu faço, todos os alvarás ambientais que eu faço aqui, eu mando para o Verdejada Ajuda, porque eu sei que é uma entidade séria que está fazendo isso, e eu quero ver aquele resultado no final, e sei que estou participando. Porque você só pagar uma coisa, mandar para uma secretaria, e você não sabe qual é o destino que está sendo dado, muitas vezes fica com muito dinheiro lá, e parado, porque e você está fazendo sua história, podendo colaborar socialmente e podendo participar dessa forma, que eu acho super bonito. Você saber que está pagando um imposto, vamos dizer assim, e que está indo para um determinado lugar que você está vendo. Não, e Porto Seguro tem uma das taxas ambientais mais altas do país, até 4,5% do empreendimento. Então, assim, as pessoas pagam um valor muito significativo. Isso, inclusive, a gente ouve, eu, enquanto representante, ouço reclamação sempre. Pessoas que falam assim, pô, mas isso tudo para poder construir uma casa, para poder fazer um empreendimento, né? E para onde está indo esse dinheiro todo? Porque então a gente está falando de uma movimentação financeira altíssima e que poderia estar sendo direcionado justamente para projetos que conseguem fazer essa compensação acontecer e principalmente colaboram nesse planejamento. Exato. E aí é que eu acho que o poder público, de uma certa maneira, dá uma vacilada. Porque isso aí, como marketing, é maravilhoso. Porque vamos supor, eu como poder público, eu como prefeito, por exemplo, não estaria fazendo nada. O dinheiro está entrando aqui, está sendo destinado lá e a cobrança vai em cima toda do Verdejado ou da outra instituição. Exatamente. Eu aqui como poder público vou cobrar também. Só preciso fiscalizar as associações. Só fiscalizar. E o que eles fizerem é bom para mim, cara. Sabe? Olha só o que eu estou fazendo. Vai aliviaria quanto não trabalho... Não preciso fazer, só preciso fiscalizar. O que vocês fizeram? Está aqui, uma instituição séria como somos, temos tudo certinho, tudo bonitinho. O Ministério Público está nos apoiando, vamos dizer assim, a própria Prefeitura também está nos apoiando, então acho que é só uma questão, como a Cris mesmo falou, de comunicação. Será que a gente não pode... Porque eu mais ou menos já sondei
os proprietários, né? Assim, onde os espaços são alugados pelos cerimonialistas e tudo mais. E eles são super apoiando, nossa, super assim, não, pô, com certeza que esse caminho é um caminho excelente, porque daí a gente pode falar para o cerimonialista, olha, o que você vai pagar, manda para aquela instituição ali. E não tem só a gente, tem a parte das crianças, os filhos do céu, né? Filhos do céu. E tem outras que com certeza pode ser canalizado Cada um nas diretamente suas para essas... associações locais, né? Porque Claro. está mais próximo, Trancoso, Sim. Tem a Despertar lá em Trancoso. Exatamente. Eles estiveram aqui conosco também, a gente já bateu um papo, vai sair também em breve a entrevista exatamente nessa linha, da gente conversando sobre o quanto que é importante a gente ter. Eles fazem um trabalho muito focado no turismo sustentável. Então criam os roteiros e tudo mais, e aí a conversa é muito parecida, porque eles também falam assim, pô, tem um fundo do turismo que tem uma grana parada lá, e essa grana só é investida no mesmo turismo de massa que a gente já opera há tanto tempo. Então, E aí você fala, por que a gente não está pegando esse dinheiro e criando novas rotas, novas experiências? porque daí precisam de pessoas que parem só com o discurso, arregassem as mangas e vão lá fazer. Exatamente. Tem que capitanear a história, tem que ser o general da história. Vou ser o general, então vou chamar você, e vamos lá, vamos fazer. Não é fácil. O começo realmente é difícil. A gente está há 7 anos fazendo isso, né? 7 anos. Foi punk o negócio, sabe? Assim, a gente tem que trabalhar muito, trabalhamos muito até hoje mesmo. Só que agora a coisa está muito mais equilibrada no que diz respeito a trabalho, direcionado, segmentado. Está tudo fluindo muito mais fácil, porque a gente bateu muito cabeça também naquele afã de querer resolver as coisas e tal. Então, está mais tranquilo. Mas é trabalhoso, mas tem que ter as pessoas, como a Cris fala, você tem a ideia? Então você tem a ideia e faça. Faça. Você escreve, você executa, aí todo mundo dá para trás. Só que aí a pessoa, elas vão assim, criando, né, problemáticas ali. Então, mas eu não sei escrever. Aprende a escrever. A gente também não sabia. Eu não sabia nada, pô. A gente não sabe até hoje. A gente está se ajudando, a gente está aprendendo em conjunto. Eu nunca participei de uma associação na minha vida. E agora eu tenho que aprender um monte de coisas burocráticas e que eu estou aprendendo com a ajuda dos meus colegas. Eu, por exemplo, que nunca falei num podcast. Olha aí. Eu também não. Perfeito. Vocês falaram muito bem. Muito bem. Obrigado. E eu queria que vocês falassem também como que as pessoas podem participar do Verdejar. Então, a pessoa que quer ajudar, aí pode ser, né, financeiramente, pode ajudar com a mão de obra mesmo, que está lá, ou ajudar às vezes com conhecimento técnico. Como que as pessoas fazem para poder ajudar o Verdejar? Perfeito. Hoje, o nosso trabalho no Verdejar está muito focado nessa gestão assim, de base. Então, a gente está trabalhando mais do que fazer projetos, né, além do projeto do Viveiro, Educador, e além do projeto do Bosque, nós temos um trabalho de gestão ali, porque a gente está aprendendo a criar uma associação. E para a gente ampliar os nossos projetos, nós precisamos ter essa base bem estruturada. Contabilidade, gestão administrativa. Então, a gente está formando também como que as pessoas podem colaborar. E hoje a gente tem isso assim, bem evoluído, né? Bem trabalhado. As pessoas podem trabalhar, podem contribuir através de doações. Ela pode fazer uma doação única ou ela pode fazer uma doação recorrente. E para fazer a doação recorrente, ela pode ter acesso a um link de doação recorrente no site verdejardajuda.org. Legal. E hoje também nós temos aberto os associados, a inscrição para ser um associado, que daí difere do doador, porque o doador não tem nenhum compromisso, né? Ele pode acompanhar a gente pelo site, pelas redes sociais, mas o associado já teria alguns direitos e deveres, que também estão todos no site, no mesmo site, e os links também para a ficha de inscrição e para o pagamento estão todos no site. Tem várias opções, né? De pagamento mensal, de pagamento semestral, anual. E ela pode também participar arregaçando as mangas toda e vindo sexta-feira ajudar no Viveiro nas terças-feiras. Nas terças-feiras a gente tem na parte da manhã, terça-feira, no Viveiro, que fica na Estrada Real Trancoso, 1260, a partir de 9 ao meio-dia. A gente tem lá uma série de plantios que a gente faz em sementeiras e às vezes despolpando frutos para poder pegar as sementes.
para encher saquinhos de muda. E o mais importante é a conversa da gente ali, fazendo coisas e planejando os nossos próximos passos ali do voluntariado, que é muito bom. No caso do viveiro, a gente tenta estabelecer assim um compromisso Sim. da pessoa aí semanalmente mesmo. Sim, Tudo claro. bem, faltar uma vez ou outra. Mas ali já é um trabalho que a gente está profissionalizando o viveiro esse ano. Sim. E a gente está exigindo um pouco mais de compromisso desses voluntários. Mas no caso do Projeto Bosque, não, a pessoa vai quando quer também. E aí são sextas-feiras. Sexta-feira de 9 da manhã até meio-dia. É trabalho braçal, sim, mas não é nada que qualquer criança. Aliás, tem muita gente que leva os filhos pequenos lá também, porque é divertido, então dá Tem para ser árvores feito. para dar sombra para a criança Sim, descansar ali sim. debaixo da árvore. Leve a também. sua água para você beber, leve luva também, que às vezes tem uma catação de lixo lá, é importante ter uma luva para não se machucar. E basicamente é isso aí. O resto a gente está lá com carrinho de mão, com enxada, com o que precisar facão, muitas vezes. E tem outros trabalhos também, no caso administrativo, Se a financeiro. pessoa quiser ajudar também nessa Sim, parte, Se ela também tem quiser espaço, né? do marketing, a gente precisa de ajuda. Se ela tiver de conhecimento qualquer ambiental, tipo. principalmente na área jurídica, ia ser muito bom para a gente também. Porque Isso é nós temos, legal. às vezes, nos nossos papos, muitas questões para formular cartas, para formular pedidos, para Claro. formular coisas para dar o próximo passo, e a gente empata muito nisso, porque a gente espera que uma pessoa ou outra faça no tempo livre dela, e às vezes o tempo livre dela não é o mesmo tempo nosso, vamos Claro. dizer assim. Então a coisa demora, e a gente está precisando de uma evolução maior nesse momento, porque as coisas estão acontecendo com uma velocidade maior, então a gente precisa transpor essa barreira burocrática mais rápido para poder, aí sim, atingir um outro degrau da situação, e esse sim vai nos deixar muito mais amparados, oficialmente falando, para poder assim, estabelecer uma regra, uma conduta e um caminho mais tranquilo. Legal. Eu falei num dos últimos encontros nossos que, assim, eu sugiro, né, que as pessoas tenham suas ações individuais em casa, faça a separação do lixo, repense, reutilize, enfim, são várias ações individuais que ela pode ter na sua própria casa ou no seu bairro, né? E tudo isso vai, na verdade, gerar uma consequência coletiva, né? Vai diminuir o lixo do lixão e tudo mais. Mas que ela também separe um pouquinho de tempo para o coletivo, efetivamente. Isso é importante demais. Então, assim, se ela vai participar de uma associação, de um coletivo, tem várias associações, vários coletivos de animais, de crianças, Idosos, de meio idosos. ambiente. Aqui em Arraial, participe. E participe, olha, 1 hora a cada semana já é uma contribuição absurda, porque imagina se cada um de nós, cada um dos habitantes de Arraial da Ajuda, contribuísse com 1 hora semanal. A gente teria outro mundo. Então a gente precisa ter o individual, mas também precisa ter um pouquinho do coletivo. Se você não pode 1 hora semanal, pega 2 horas a cada 15 dias. Porque às vezes, né, claro. a rotina afoga. Eu mesmo, tem semana que eu não faço nada, porque realmente estou com muito trabalho na minha vida pessoal, no meu trabalho pessoal, mas na outra semana eu compenso. Então, faça o seu esforço do seu jeito e se adapte à associação que você quer contribuir. Maravilha. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, a presença do Verdejar e de vocês. Estamos juntos. Inclusive, sairá esse episódio no Dia Mundial do Meio Ambiente, justamente em homenagem a esse dia, e que ele possa inspirar as pessoas a participarem mais, a entenderem mais sobre o assunto. E não é uma comemoração. Não é uma comemoração, exatamente. É um momento de reflexão, né? Isso. Acho que esse é o objetivo. E eu queria deixar para vocês aí, para vocês falarem uma mensagem final, deixar algum tipo de recado, deixar as redes sociais também, o @ certinho aí, para que as pessoas possam acompanhar o Verdejar. Eu agradeço muito, muito o convite. É um prazer estar aqui participando desse projeto lindo, muito importante. Você sempre com várias ações, né, várias informações
que trazem muito conhecimento, muito avanço para a nossa região. E para ficar, né, mais próximo ao Verdejar, pode seguir a gente pelo Instagram, Verdejar da Ajuda, acessar o nosso site, que tem algumas outras informações diferentes também no Instagram, que são muito interessantes. As pessoas diminuíram, né, o acesso aos sites, mas a gente está com alguns textos muito legais. E verdejardajuda.org. E o convite também, quem quiser participar do WhatsApp, o WhatsApp de apoiadores, é um lugar que as pessoas podem falar sobre o meio ambiente, até tirar dúvidas. É interessante porque as pessoas falam, que árvore que é essa aqui? Que semente que é essa? E nesse grupo de WhatsApp tem pessoas, né, que são os apoiadores, tem biólogos, engenheiros ambientais, ativistas ambientais que têm soluções diferentes para alguns dos problemas que nós enfrentamos aqui. Então, aproximem-se, faça a sua parte. Isso e aí. muito obrigada. A Cris já disse tudo. Quero te agradecer demais, meu amigo. Você sabe que você também é um cara que tira o meu chapéu, você é um cara incrível mesmo, e quero te agradecer pelo convite. Pô, eu que Tá agradeço demais. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Maravilha. Gente, esse foi o Genipapo. Nos sigam nas redes sociais, não deixem de se inscrever, por favor, para você também ficar atento e receber todas as informações. Ative o sininho também para você receber as notificações sempre que tiver um episódio novo. A gente também está no YouTube no Genipapo em Pedaços, que é o nosso outro canal que tem só os cortes, porque às vezes as pessoas não conseguem assistir todo, conseguem ver os cortes no Genipapo em Pedaços. Também estamos nas plataformas de áudio, na Apple Podcasts, Spotify e Anchor. E anuncio mais uma vez a nossa parceria com a Pizzaria Pau a Pique, @Pau-a-Pique Pizzaria, no Arraial da Ajuda. Muitíssimo obrigado e até o próximo Genipapo Estúdio.